Boa tarde a todos. Sou o vereador Alexandre Cachorrão, presidente da Comissão de Meio Ambiente e Infraestrutura da Câmara Municipal de Assis. Estamos realizando aqui uma reunião pública, aberto a toda a nossa população a estar participando. E foi um pedido do Sintaema, Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, através de um ofício encaminhado à Câmara Municipal, assinado pelo senhor presidente, que aqui se faz presente, senhor José Antônio Fagian, com o tema Os impactos da privatização da Sabesp no município de Assis. Eu gostaria de chamar aqui, para compor aqui a mesa, o senhor José Carlos Silveira, que é funcionário da Sabesp do município de Assis há 37 anos e diretor do Sintaema. Também convidar o senhor José Antônio Fagian, presidente do Sintaema, para também compor aqui a mesa. Agradecer também a presença do público presente, população, os colaboradores, funcionários aqui da Sabesp, que estão fazendo parte aqui também, acompanhando aqui essa reunião pública. E também esta reunião está sendo transmitida ao vivo no nosso canal e depois será retransmitida também no nosso canal, no YouTube, nas redes sociais e também na Rádio Câmara 95.5. Então, porventura, alguém que não pôde participar, também depois terá a oportunidade de acompanhar, de assistir os principais pontos aqui deste debate e também ficar aí por dentro do que são os principais temas que estão aí acontecendo aí referente ao tema. Também registrar aqui a presença do vereador Gerson Alves, que também faz parte da Comissão de Meio Ambiente e Infraestrutura, o vereador Fernando Sirkia, que também faz parte da Comissão de Orçamento da Câmara Municipal, e o vereador Vinícius Simile, que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça, aqui da Câmara Municipal também. Primeiramente, eu gostaria de passar aqui a palavra para o senhor José Carlos Silveira para fazer as considerações iniciais. Fica à vontade. Boa tarde a todas e todos. É um prazer, Alexandre, estar aqui. Em seu nome, cumprimento os vereadores e toda a plenária. É um prazer estar aqui. A gente agradece imensamente a oportunidade de estar esclarecendo. É lamentável que estamos nessa condição de falar dos impactos, né, de uma eventual privatização de um serviço público tão bem feito como é a Sabesp, com um índice de satisfação tão grande, que tem reconhecimento, inclusive, pela população. É muito triste, né, da gente achar que isso pode vir a se concretizar. Mas, enfim, a gente está aqui, nós estamos lutando, nós estamos num trabalho árduo já desde o ano passado. O Fagian vai falar o conteúdo de todo esse trabalho que a gente tem desenvolvido dioturnamente. A gente está em São Paulo constantemente, com algumas forças, não só com os sabespianos, mas a gente está junto com as categorias lá dos metroviários, dos ferroviários da CTPM. São categorias também que estão na iminência de serem privatizados, né? O Tarcísio, esse governador, ele já disse que vai vender a Sabesp, vai vender a CTPM, vai vender o metrô. Então, é muito triste a gente perceber que a pessoa quer fazer uma venda de algo que é lucrativo, de algo que é muito importante, que deveria permanecer público. Mas, enfim, a gente tem o papel no sindicato de lutar
e contrapor isso e, inclusive, desfazer algumas falácias dele, né? São várias. O conteúdo que o Fagian vai falar aqui é muito rico, por quê? Ele já está, toda semana, ele está viajando o interior, São Paulo, que ele mora, né? Ele é de Botucatu, mas ele fica mais em São Paulo. Então, ele tem várias audiências públicas, várias lives, várias reuniões com partidos políticos, câmaras, a Lesp. O Fagian está muito afiado. Eu vou deixar, logicamente, o conteúdo tudo para ele falar, e depois vão abrir perguntas, os vereadores, inclusive tem os empregados da Sabesp também. O Fagian, ele tem a formação, ele é biólogo formado pela Unesp de Botucatu, e tem uma especialização que eu tenho que ler aqui, na Unicamp. Ele tem uma especialização que eu não consigo gravar, ele me falou hoje cedo. Ele é especialista em economia do trabalho pela Unicamp, já direcionado ao sindicalismo. E, então, assim, é uma pessoa que é muito capacitada, além de tudo, é um empregado da Sabesp há 25 anos. E é muito, volto a dizer, né, eu entrei na Sabesp em 1986, e logo nos primeiros dias que eu estava na Sabesp, eu ouvi falar em privatização. Na verdade, era garoto novo, eu nem sabia bem o que era privatização. Depois fomos estudando, percebendo que não era, que o Estado mínimo não é algo importante, não é algo legal para algumas entidades. E a gente aprendeu que principalmente para o saneamento básico não era importante, não era legal. Mas demorou para chegar. E a gente imagina que agora realmente bateu na porta. E é muito triste. Mas eu vou devolver a palavra para o Alexandre, que vai deixar o Fagian discorrer com bastante propriedade, com bastante conhecimento desse conteúdo. E depois, eu acho que, no final, a gente vai falar de algumas obras que tem no município de Assis, por que o impacto será violento caso venha a se privatizar realmente, principalmente aqui no município de Assis, que é onde a gente está e é onde a gente vai focar sobre algumas obras. Te devolvo a palavra, então, Alexandre. Obrigado, senhor Silveira, pelas palavras. Eu passo a palavra, então, para o presidente do Sintaema, senhor José Antônio Fagian. Nós, normalmente, estipulamos um tempo de 10 minutos, caso seja necessário complementar, né? A gente cede mais 5 minutos para as considerações finais, tá bom? Então, tem a palavra. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Quero iniciar cumprimentando aqui o vereador Alexandre e já agradecendo, né, o espaço para a gente poder fazer esse debate que, na nossa avaliação, é fundamental e importantíssimo para a população de Assis e, para além disso, para a população de São Paulo como um todo. Quero cumprimentar, né, todos os outros demais vereadores aqui presentes, agradecer, né, a presença, cumprimentar e agradecer o empenho de todos os trabalhadores da Câmara aqui que estão possibilitando essa atividade, cumprimentar meus companheiros trabalhadores da Sabesp que vieram aqui para nos ajudar e dar apoio, né, nessa luta que é fundamental para nós, e toda a população de Assis que está nos assistindo, né? E quero começar dizendo o seguinte, né? Esse espaço aqui ele é muito importante, porque o que a gente tem, o conceito que a gente tem desenvolvido é que o problema da privatização da Sabesp não é um problema dos trabalhadores da Sabesp apenas, mas principalmente um problema de toda a população que será a principal prejudicada, né, com a privatização da empresa como a Sabesp, que presta um serviço essencial e que tem uma interface direta com a saúde da população, né? Para a gente começar a falar sobre a questão do saneamento e chegar na Sabesp, eu acho que é importante a gente sempre dizer, né, que a água ela é vida, né? E o saneamento, como eu já acabei de dizer, tem uma interface direta com a saúde da população, né? Um dos primeiros indicadores que a gente consegue observar que mudam quando se começa a fazer um serviço de saneamento de qualidade é justamente o índice de mortalidade infantil. A água ela já é um direito humano reconhecido pela ONU desde 2010 e tem que todo ser humano ter acesso a esse bem
independente da capacidade ou não de pagar. E, nesse sentido, nós entendemos que a água ela não pode ser tratada como mercadoria. Uma empresa que preste um serviço dessa magnitude não pode ter como principal objetivo, né, o lucro. A gente falando da Sabesp, a Sabesp é uma empresa que completou esse ano 50 anos de existência, né? É um patrimônio do povo paulista, é uma empresa que opera hoje 375 municípios no estado de São Paulo, dentre eles o município de Assis. Nós atendemos hoje, a Sabesp, algo em torno de 30 milhões de habitantes, ou seja, algo em torno de perto de 70% da população de São Paulo. E, de novo, reforço, né? Então, por esse motivo, a privatização da Sabesp é um problema de toda essa população, ou seja, 70% da população de São Paulo, de alguma maneira, vai ser afetada pela privatização dessa empresa. A Sabesp ela é hoje responsável por 1/3 de todo o investimento feito em saneamento no Brasil. Nós somos hoje a maior empresa de saneamento da América Latina e a 3ª maior empresa de saneamento do mundo. E eu digo sem nenhum perigo de errar que nós temos hoje na Sabesp as pessoas que estão entre as que mais entendem de saneamento básico no mundo, né? Desses municípios, aí a gente começa a pensar quais seriam, né, os argumentos que justificariam a privatização de uma empresa como a Sabesp, né? A Sabesp, como eu acabei de dizer, tem uma alta capacidade de investir. Investe 1/3 de todo investimento que é feito em saneamento. Dos 375 municípios que a gente opera hoje no estado de São Paulo, 310 deles já têm o que a gente chama de 300%, né, que é 100% de água, 100% do esgoto coletado e 100% desses esgotos coletados tratados. Inclusive, essa é hoje a realidade do município de Assis. O município de Assis ele está hoje, né, entre esses municípios que a gente chama de 300%. E isso significa que o índice de atendimento da Sabesp nesses municípios em Assis ele tem um padrão de atendimento melhor do que o padrão europeu. É isso que a Sabesp, né, entrega hoje, né, para esses municípios e para Assis em especial, né, e dos municípios que ainda não têm a universalização total, como a gente chama de 300%, todos os investimentos que a Sabesp tem equacionado e planejado vão realizar, né, esse atendimento pleno até 2030. Né? Então, é dessa empresa que a gente está falando. A Sabesp ela tem também um papel social. Né? Hoje, no município de Assis, a gente foi buscar os dados, nós temos 650 famílias, né? E Assis é uma cidade que tem pouca... esse número, em relação ao número total de ligações, é pequeno, perto da média de outros municípios, né, operados pela Sabesp. Mas é um número bastante significativo. 650 famílias hoje no município de Assis são atendidas com as tarifas que a gente chama de tarifas subsidiadas, que é a tarifa social e a tarifa vulnerável. Né? A tarifa social ela é algo hoje perto de R$ 23,00 para uma família, né, ter acesso a 10 mil litros de água tratada e o afastamento e o tratamento desse esgoto. R$ 23,00. Se a gente for hoje ali na esquina e comprar uma garrafinha dessa de meio litro d'água, provavelmente a gente vai pagar R$ 4 ou R$ 5,00 por meio litro. A Sabesp entrega, né, para essas famílias por R$ 23,00, 10 mil litros de água. Né? Então, isso é das coisas que se perdem, por exemplo, né, com a privatização. Nós estamos falando de Assis, que deve ter algo em torno de 2% das ligações nessa situação, mas nós temos municípios do Vale do Ribeira, por exemplo, que esse número chega a 20%. A cidade de São Paulo, que hoje tem 4.600.000 ligações, ela tem 11% das ligações nessas condições de ligações vulneráveis, ou seja, algo em torno de 460.000 famílias na cidade de São Paulo são beneficiados, né, com a tarifa social. Hoje, né, pegando um exemplo próximo, o Rio de Janeiro, a SEDAI, que é a Sabesp do Rio, ela foi privatizada e
o número de ligações subsidiadas lá foi limitado a 5%, e a tarifa social, que aqui é R$ 23,00, lá é R$ 73,00, né? Então, só para a gente ir pensando, né, extrapolando os efeitos disso para a população do Estado de São Paulo e, no geral, né, e aqui para o município de Assis também. Uma outra coisa importante, né, é que a Sabesp, através dos contratos de concessão, uma parte desses contratos, contratos de programa, né, ela passa uma parte da arrecadação para alguns municípios que têm isso previsto em contrato. E é o caso de Assis, né? Assis, ela, no contrato de programa, tem um repasse de 4% para um fundo que, no geral, deve ser um fundo para obras de saneamento e drenagem urbana. Eu estava vendo a arrecadação de Assis no ano de 2022, esses 4%, se eu não errei na matemática, significa algo em torno de um repasse de R$ 2,4 milhões para os cofres do município. Então, se a gente pegar isso, né, também a gente tem aqui um prejuízo de um recurso, né, que entra para o município e que, se a empresa for privatizada, isso se perde. Além do que a gente chama de política de subsídio cruzado. O serviço de saneamento ele tem uma alta complexidade e, na maioria dos municípios, né, esse serviço é deficitário. É lógico que hoje a gente aqui em Assis, e nesses 310 municípios que eu mencionei, já tem um atendimento universalizado. Mas esse atendimento universalizado ele só foi possível graças à política de subsídio cruzado, que tirou recursos, né, de municípios muito maiores, que eram também isso, né, que, além de outros investimentos e outras fontes de investimento, e pôde fazer um investimento nesses municípios para que a gente chegasse à universalização. Essa política de subsídio cruzado, com o processo de privatização, também se perde, né? A iniciativa privada não vai manter esse repasse, né, esse subsídio cruzado, e, além disso, mesmo tendo-se um serviço universalizado, é necessário que se mantenha um nível mínimo de investimentos, tanto para o crescimento, mas também para a manutenção da universalização do serviço, senão isso rapidamente, né, se deteriora. E como a iniciativa privada ela vem para maximizar o lucro, a gente tem visto, né, na experiência no mundo e no Brasil, inclusive, né, que onde o serviço foi privatizado, a tarifa aumentou, a qualidade do serviço piorou, e a gente tem hoje um processo de reestatização do serviço de saneamento pelo mundo. Paris, Berlim, Buenos Aires, outras cidades, mais de 200 casos de reestatização estão acontecendo. E aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos de privatização que a gente já pode, né, ter uma ideia do que vai acontecer. Você pega, por exemplo, Manaus, que está há 23 anos privatizado, tem o 6º pior serviço de saneamento do Brasil, a 9ª maior tarifa, e só 15% dos esgotos são coletados lá. Então, na prática, significa isso, né, o serviço de privatização. Além do que, né, eu já mencionei que a Sabesp é uma empresa lucrativa, e ela, além de fazer os investimentos em saneamento, além de, há mais de 20 anos, não tirar nenhum real dos cofres do Estado, além dela devolver para uma quantidade grande de municípios um percentual da sua arrecadação para esses fundos de saneamento e resíduo sólido, ela ainda devolve, né, para os cofres do Estado, como a Sabesp é uma empresa de economia mista, algo à média de R$ 500 milhões por ano, na forma de dividendos, né? E, nesse sentido, né, a gente vai chegando à conclusão que não há nenhum argumento razoável. E, para ir caminhando para o final aqui, e que eu acho que é fundamental, e aí chama a atenção, né, dos vereadores, porque essa informação que eu vou trazer, não sei se vocês têm conhecimento, mas ela é muito importante, principalmente para as lideranças locais, para o prefeito, né, para os vereadores. Nós tivemos recentemente uma mudança na legislação federal, né? Uma lei de número 14.026 foi aprovada no governo Temer, se eu não me engano ainda, ou já Bolsonaro, não tenho certeza, e que ela modifica o marco regulatório do saneamento. Essa lei ela exige, né, que sejam criadas regiões de saneamento em todos os estados da federação. Aqui o Estado de São Paulo ele criou 4 regiões, que ele chamou de URAs, né, Unidades Regionais de Água e Esgotamento Sanitário.
E essas rurais, ela teve, uma delas tem os 375, ou melhor, os 370 municípios operados pela Sabesp. E todos os municípios que aderirem à URAI, eles têm que seguir, né, as decisões do Conselho da URAI. Teoricamente não, o poder concedente ele continua sendo municipal. Então, diferente, por exemplo, dos serviços do setor elétrico, o serviço de saneamento, o poder concedente é municipal, né? Então, para se privatizar a Sabesp anteriormente, o governo ele teria que repactuar todos esses 375 contratos e todas as câmaras de vereadores e os prefeitos eles teriam, né, que concordar com isso. O que o governador fez no mês passado? Ele fez um decreto mudando a regulamentação das rurais, instituiu que o peso de votação do Estado vai ser 37% e colocou que os municípios vão votar segundo a sua população. Isso significa que o município de São Paulo tem 19% dos votos. Somando os votos do município de São Paulo e do governo do Estado, eles somados, não sou muito bom em matemática, mas dá mais de 50%. Isso significa que, no limite, quem vai decidir sobre o que vai acontecer com os outros 365 municípios vai ser o governador e o prefeito de São Paulo. E isso significa sequestrar, né, o direito de vocês de legislar sobre o serviço de saneamento que deveria passar a decisão aqui pela Câmara e pelo prefeito. Então, vocês vão ser sequestrados. Como o serviço de vocês aqui já é universalizado, não há possibilidade de vocês ganharem nada, então não tem como prometer que vai antecipar a universalização, porque já está universalizado, e não tem o que vocês ganharem, a não ser, né, o sequestro do direito de opinar sobre esse serviço, que é um monopólio. O serviço de saneamento é o que a gente chama de monopólio natural. Por quê? Porque não dá para ter 2, 3 redes de água na rua e a gente escolher em qual a gente vai se ligar, em qual a gente vai se conectar. Então, esse monopólio natural, ou ele é público ou ele é privado. Um outro exemplo de monopólio natural é o setor elétrico. Não dá para ter 2 postes, 3 postes de energia na rua. E a gente viu, né, o que significou a privatização das empresas de distribuição. Eu tenho, como Silveira disse, andado bastante aí pelo Estado, conversado e feito audiências em muitas câmaras, conversado com muitos vereadores, prefeitos, e uma reclamação recorrente é justamente em relação à relação da prefeitura, dos vereadores, do prefeito, com as empresas de distribuição de energia, que, em geral, é muito ruim e muito difícil, né? Então, isso é um outro prejuízo, né, que acaba acontecendo num processo de privatização, né? E, como eu disse, a gente tem visto a experiência mundial e no nacional também tem mostrado que os serviços eles pioram, né, a qualidade e as tarifas aumentam. No Rio de Janeiro isso já aconteceu. E os investimentos eles acabam reduzindo, porque o objetivo principal da empresa privada é maximizar o lucro, né? E isso que a gente não quer que aconteça, né, com a Sabesp e com 70% da população de São Paulo, e, em especial, aqui com a população de Assis, que, com certeza, né, sofrerá, né, os efeitos dessa privatização. E para ir encaminhando para o final, de uma empresa que é bem avaliada, que presta um serviço de excelência e que não há nenhum argumento razoável para se privatizar, né? A não ser o de contemplar quem vai comprá-la, né? Quem vai comprar provavelmente está muito interessado, né? E vai ter muitos lucros e a população vai ser penalizada. E, para finalizar mesmo, né, ainda dentro dessa nova situação em que as rurais e as concessões trazem, né? E como eu afirmei aqui que o município, por exemplo, de Assis, só teria prejuízo, não teria nada para ganhar. Um exemplo, né? E nós somos integralmente contra a privatização por esses argumentos, e para deixar uma provocação aqui, né? Já que o serviço é do município, e se fosse ter que se privatizar,
quem teria que privatizar seria a Prefeitura e a Câmara de Vereadores, não o governador, né? Até porque nós, graças a essa legislação que da Lei 14.026, que na nossa opinião tem que ser revogada, agora não é mais possível fazer os contratos de programa. Quando vencem os contratos, eles têm que ser colocados para licitação ou o município passa a operar diretamente. E aí eu trago um exemplo recente e real. O município de Olímpia, ele foi, há 2 meses atrás, feito a licitação do seu serviço de saneamento. Olímpia tem 56 mil habitantes. Aqui eu apurei algo em torno de 110, né? E o município de Olímpia foi, inclusive, a Sabesp que ganhou essa licitação lá, mas numa relação jurídica muito diferente do que a gente tem desses municípios operados através dos contratos de programa. Eles levaram lá 140 milhões em outorga. Então, a Sabesp, para poder operar lá, vai pagar 140 milhões se fosse outra empresa da mesma maneira. Então, se a gente faz uma regra de 3 para deixar a provocação para vocês aqui, né, 56 mil habitantes, 140 milhões, façam a regra de 3, que se fosse ter que acontecer isso, né, quanto que o município de Assis deveria receber, né, para poder deixar seus serviços operados por uma empresa privada, né? Então, é disso que se trata. Mas, enfim, para concluir, né, agradeço novamente, né, o espaço e devolvo a palavra para o Silveira, devolvo aqui a palavra para o presidente da mesa e depois acho que o Silveira vai complementar e passar algumas informações sobre obras mais locais. Obrigado e estou à disposição. Obrigado, senhor José Antônio Fagian, pelas colocações. Senhor Silveira, você quer fazer já as considerações? Quer abrir para algumas perguntas? Quer fazer já? Está bem fresquinho. Tá, pode concluir, pode. Como está fresco tudo que o Fagian falou, eu acho interessante abrir para as perguntas, né? Se as pessoas quiserem perguntar sobre o conteúdo que ele acabou de explanar, seria mais interessante. Depois a gente fala das obras. É uma obra gigantesca que está ocorrendo em Assis, eu acho que depois eu falo. Ok, vamos abrir, então, o público presente. Quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? O pessoal quer fazer alguma... Fábio. Alguma colocação que acha importante? Os vereadores, né? Vamos fazer o seguinte, então eu vou passar para os vereadores, aí depois, caso vocês queiram fazer alguma colocação, alguma pergunta, algum questionamento, pode fazer, tá bom? Vou passar, então, aqui para os vereadores, iniciar aqui com o vereador Vinícius. Eu acho que... Então, vamos falar da obra, porque é importante falar da obra que vai ter em Assis, depois aí você abre para eles. Vai mostrar para mim aqueles números? Para me ler lá, eu tenho que ir lá, né? Vai passar aqui também, ó. Vai passar aqui também, ó, no retorno. Mas eu enxergo, será? Quer ver, ó? Não, eu vou lá. Vai lá. Aqui eu... Isso é um release, isso na verdade, é um esqueleto de uma obra que já está licitada, está liberada, acho que, inclusive, já até deu início, não sei. Já iniciou, né? Isso faz parte
do contrato de programa que foi assinado em 2010. Nós tínhamos que ter assinado esse contrato de programa, acho que em 2001 ou 2002. Ocorreu uma postergação por decreto. Na época era o doutor Ézio, não assinou. Depois, acho que em 2010, 2010 assinou. E essa obra gigantesca, que é do CDA1, CDA2, de passar a rede coletora de esgoto, ficou como se fosse um pagamento para que fechasse o contrato. Então, agora está sendo essa obra aí. E pode erguer. Na verdade, ela trata assim, de rede coletora de esgoto, ligações de esgoto, CDA1, coletor Deville, coletor Inocop, linha de recalque, estação elevatória de esgoto, galeria de águas pluviais, canal em Gabião, no âmbito de Coordenadoria de Empreendimentos, Noroeste, RT, Unidade de Negócio Baixo Paranapanema. Aí na verdade, são dados mais específicos. Eu não vou ler sobre isso, porque é muito técnico. Eu queria falar só mais do valor dessa obra. Tem uma parte que fala aí. Eu acho que é na outra folha, né? Aí. O valor do empreendimento, R$ 21.719.847,28. A pergunta que eu, como o Fagião usou o termo para uma provocação. Vocês acham que, se não fosse uma empresa pública, vocês acham que uma obra desse valor, alguma empresa privada faria isso no município de Assis? Ou num município menor? Não faria, né? Então, isso é uma coisa que os vereadores, as pessoas, a Câmara Municipal, o prefeito, têm que pensar bastante para assinar e concordar com uma privatização de uma empresa como a Sabesp. Uma empresa que faz o saneamento que a Sabesp faz o trabalho que ela faz, eu acho muito complicado. Então, a gente tem que pensar que isso, nesse centro industrial de Assis, depois que tiver pronta essa obra, vocês imaginam como que atrairá empresas para que essa cidade de 110 mil habitantes venha a aumentar o crescimento. Já teve um crescimento muito significativo. Assis ficou parado muito tempo, com 70, 80 mil habitantes. Hoje nós temos 110 mil habitantes. Mas com CDA dessa qualidade, com essa infraestrutura, a gente imagina como que será o futuro. Então, a privatização, vocês podem ter certeza, se ocorrer no meio de uma obra dessa, com certeza isso para. Então, é isso que eu precisava falar. Obrigado pelas colocações, senhor Silveira. Gostaria, então, de passar aqui para os vereadores, iniciando aqui com o vereador Vinícius Simini. Obrigado, Alexandre. Primeiro, boa tarde a todos. Os servidores da Sabesp sejam bem-vindos. Acho importante essa discussão. É inegável que a privatização ela acarreta uma precarização do serviço. Isso é notório. Todo serviço que foi privatizado, houve a precarização da prestação de serviço. Eu sou filho de banespiano
Então, eu vivi isso um pouco em casa quando o Banespa foi privatizado. E a gente pega o Santander hoje, só você ir no Santander hoje, você vai ver a quantidade de funcionários que existe dentro do Santander, frente a que existia, à época, uma agência com mais de 90 funcionários. Hoje, se você tiver uma meia dúzia de funcionários no Santander, a gente vai entender a dimensão do que é a precarização de um serviço para a população. E é nesse sentido a minha pergunta, Fagian. O que já tem sido discutido junto à Sabesp? Como é que está sendo elaborado? O que está se pensando para a vida do funcionário? A gente sabe que, quando se privatiza uma empresa pública, o primeiro ponto a ser levado em conta são cortes de servidores, de funcionários, né? Aí entra o tal do PDV, para incentivar o pessoal a sair, a deixar seu emprego. Eu quero saber como é que o sindicato está tratando isso dentro dessa discussão com a privatização, o que já tem de concreto, porque, além da questão do aumento da tarifa, né, da falta de uma prestação de serviço mais adequada para o município, possível fechamento até de agências nas cidades, como acontece, né, você não tem mais a questão pessoal das pessoas atendendo você na cidade, no município, enfim. Como é que o sindicato tem encarado isso? Qual que é a discussão em pauta? Como é que o sindicato pensa em preservar o servidor da Sabesp como um todo? Obrigado. Bom, obrigado pela pergunta, Vinícius. Nós representamos trabalhadores e, assim, a gente primeiro faz questão de, quando faz o debate para fora, não tocar muito na questão nossa corporativa, porque a gente avalia que é fundamental que a população, né, entenda que ela também vai ser prejudicada. Então, por isso até que eu acabo falando pouco da nossa questão mais corporativa, mas você coloca é fundamental. A gente sabe que qual é o tratamento, né, para os trabalhadores nas empresas que são privatizadas. A gente já está vivendo, né, e isso também é um pouco do modus operandi, né, de toda a empresa que vai ser privatizada no Brasil, né, os ajustes, né. Então, a gente já está vivendo algumas coisas nesse sentido. Uma primeira que eu acho que é importante é que a gente já está há algum tempo sem concurso público, né. Então, a Sabesp, como eu disse, é uma empresa que tem um know-how, né, um conhecimento técnico construído e acumulado muito grande e que precisa manter isso, né? E para isso é necessário, a gente sabe que tem um fluxo normal de entrada e saída de trabalhadores, aposentando, né? Então é preciso que se tenha concurso público. A gente já tem um tempo sem concurso público. Isso vai asfixiando o nosso quadro de trabalhadores, isso vai justificando, né, terceirizações, por exemplo, que já vão, em certa medida, criando alguma dificuldade no atendimento à população. Nós passamos recentemente por uma reestruturação administrativa que extinguiu um grande número de cargos e de postos internos da organização da empresa, e a gente está passando também por um PDI nesse momento, em que 1.800 trabalhadores eles aderiram, mas isso está saindo de maneira escalonada ao longo desse ano. Então, 1.800 estão indo embora. A gente tem travado, nós somos CLTista, né? A gente tem conseguido historicamente garantir um índice de estabilidade no emprego, no acordo coletivo, e temos tentado, né, através de ações, inclusive em relação a essa do PDI, questionando a Justiça, o Ministério Público, sobre a necessidade de fazer concurso para garantir o atendimento à população. Agora, a situação, nesse sentido, a gente sabe que vai ser bastante dramática, né? Quando a gente perder, quando a empresa for privatizada e a gente perder essa condição de empresa pública, né, até porque o nosso acordo coletivo ele tem que ser renovado todo ano, né? Então, a gente não tem garantia de que vai ser renovado, né? A gente tem visto aí na Eletrobras, né, que foi recentemente privatizada por um processo muito parecido com o que eles querem fazer aqui. Então, lá, nós somos da mesma federação, né, água, saneamento, meio ambiente e energia, né? Então, a gente encontra com o pessoal do setor elétrico, e lá é isso, né? A gente vê
são os processos de PDI, diminuir ao máximo o número de mão de obra própria, terceirizar. A gente tem um contrato de trabalho, aliás, um acordo coletivo que é historicamente construído, né? Então, a gente tem algumas conquistas históricas que se perdem, né? A gente está vendo isso ser perdido lá no setor elétrico. A gente vê que o rebaixamento, né, dos salários da mão de obra que está sendo contratada para fazer a mesma coisa que eles faziam é 1/3, né? A gente vê isso no Rio de Janeiro também, na SEDAI. Então, a nossa luta é derrotar o processo de privatização, né, para garantir, primeiro, sempre fazendo isso, né, um serviço de saúde e excelência para a população de São Paulo, que vai ser a principal prejudicada, mas também para, nesse sentido, preservar que os empregos de qualidade que a gente tem, né, e as condições de trabalho que a gente construiu historicamente ao longo do tempo aqui na Sabesp. Beleza? Mais algum vereador fazer um questionamento? Eu vou fazer umas perguntas aqui também, às vezes, enquanto isso, os vereadores vão, de repente, elaborando alguma coisa. Com relação ao... Eu não sei se o governo já abriu um diálogo com vocês, ou vocês teve essa abertura com o governo para poder dialogar, e quais são os argumentos que o governo utiliza e quais são as que seria melhor ou seria bom, ou, enfim, a privatização. Bom, primeiro, não tem diálogo, né, com o governo. Esse microfone me quebra o pescoço. Não tem... Bom, não vai aqui mesmo. Não, é que eu quero olhar para você e falar... Não, mas... tranquilo. Não, mas não tem diálogo, né? Com o governo do Estado não tem diálogo. Os argumentos que o governador usa... eles não se sustentam, né? É o que eu procurei demonstrar um pouco aqui na minha fala. Então, a Sabesp tem todos esses atributos, né, e toda essa excelência na prestação de serviço que eu apontei aqui na minha fala. O governador, ele, desde o início, né, desde a campanha eleitoral, ele colocou como centro da política dele privatizar a Sabesp. E, assim, a gente tem atuado no estado inteiro e na região metropolitana de São Paulo e na cidade de São Paulo, principalmente, né, construído uma grande luta, e a gente chegou à conclusão da seguinte questão. O que está em debate hoje no estado de São Paulo não é apenas a privatização da Sabesp, mas é um modelo de Estado, né, onde o governador ele quer entregar tudo, quer vender tudo, né, e, a partir disso, né, o que a gente entende é que o que está em risco são os serviços essenciais para a população. E quem precisa de serviço público, saúde, educação, transporte coletivo, uma empresa de saneamento que preste um serviço de excelência com a tarifa adequada, é a classe trabalhadora, né? E a gente está construindo uma luta coletiva e conjunta com outras categorias. Inclusive, a gente vai ter agora... Ontem nós tivemos uma... Ontem, né, Silvio? Estou perdido no tempo. Mas nós tivemos uma assembleia e a gente deliberou por uma greve em conjunto com o metrô e CPTM, que vai acontecer no dia 3, né, uma greve de 24 horas de advertência. Mas não tem... Nós estamos fazendo um plebiscito, né, também. Acho que aproveitar esse espaço aqui para convocar a população, né, que eu acredito que, na sua maioria, avalia bem a Sabesp, para opinar nesse plebiscito, né, contra a privatização, né, da empresa, mas não tem diálogo. E os argumentos que ele usa não se sustentam. Só para se ter uma ideia, ele contratou um estudo, né, de uma consultoria ligada ao Banco Mundial. Primeiro, pagou 44 milhões por esse estudo, sem licitação, com dinheiro público, sem licitação. E o próprio estudo que ele contratou não sustenta a argumentação dele, né? E ele tem tentado vender e passar para os prefeitos que vai melhorar o serviço e que a tarifa vai baixar, né? O próprio estudo não aponta
nenhuma possibilidade, né, de se baixar a tarifa de maneira sustentável, né, e assim também conta uma inverdade para os prefeitos, que é isso que eu falei, né, ele diz que vai antecipar a universalização dos serviços para 2029. Ele usa como parâmetro essa data porque o que a lei que eu mencionei na minha fala 14026 exige é que os serviços sejam universalizados até 2033. Bom, primeiro, para 310 municípios, isso não é verdade, porque já estão universalizados há alguns anos já. Então, é uma meia-verdade. E para os que faltam, porque o que a gente, na Sabesp, entende como serviço universalizado é os 300%, 100% de água, 100% de esgoto, 100% do esgoto coletado e tratado. A lei ela diz que é 98% de água, 90% do esgoto coletado e esse esgoto coletado e tratado. Então, se a gente usar o parâmetro da lei, esse número de 310 ele já aumenta. E, como eu disse, né, esses outros municípios, você pega o município de Osasco, por exemplo, o contrato de concessão lá vence em 29, e o contrato com a concessão não, o contrato de programa. E lá está colocado que o serviço de Osasco, que é um dos maiores municípios do estado, vai ser universalizado antes do término do contrato. Então, ele tenta manobrar, né, as informações para tentar passar para a população e para os prefeitos e para as câmaras de vereadores uma coisa que não é verdade, né? A tarifa ela não baixa de forma sustentável, não há mágica, né? Até a não ser que ele faça como faz no metrô, por exemplo, né? Aqui às vezes o pessoal, eu sou do interior também, mas vivo mais na capital hoje, né? Mas o pessoal às vezes não conhece como é que funciona as linhas privatizadas do metrô. A tarifa do metrô hoje ela é R$ 4,40. Quando você vai lá na bilheteria, você compra o bilhetinho a R$ 4,40 para andar no metrô todo, nas linhas privadas e nas linhas públicas que estão conectadas. A tarifa que o governo garante para as linhas privatizadas é R$ 6,60. E, além disso, eles têm um contrato de demanda firme que, de maneira muito simplificada, é mais ou menos assim. O contrato ele diz que a linha amarela, por exemplo, vai ter 500 mil passageiros por dia. Se naquele dia passar 300 mil passageiros, o governo do estado paga 200 para a linha, garante os 500 para a linha amarela. Então, o que a gente está imaginando é que ele vai fazer isso, só pode fazer isso na Sabesp para garantir o lucro do acionista privado, né, sem mexer nas tarifas, não tem outra alternativa, né? Então, de um jeito ou de outro, a população vai pagar, porque esse recurso vai sair de algum lugar do Estado, né? Menos saúde, menos educação, né? Inclusive, significa abrir mão de recursos, abrir mão de receita. Como eu falei, né? 500 milhões de reais em média, Sabesp já é uma empresa de economia mista. 500 milhões vão para os cofres do Estado. Além disso, como a Sabesp é uma empresa de economia mista, que o Estado é o controlador e tem a maioria das ações, ele distribui hoje, apenas na forma de dividendos, apenas o que exige a legislação, no mínimo, 25%. Né? Isso, com o processo de privatização, eu estava até lendo um artigo essa semana passadas aí no Infomoney, né, que é um informativo de economia, principalmente, e eles já especulando se a Sabesp for privatizada, se vai aumentar a distribuição de dividendos, né? Então, esses dividendos, 75% do lucro da Sabesp hoje, que não é distribuído na forma de dividendos, eles são reinvestidos em saneamento no estado inteiro. Então, a população ela perde em todas as pontas, né? Porque vai ter que garantir o lucro do acionista privado, tirando o recurso. O governador ele fala até em pegar uma parte do dinheiro que vai ser arrecadado com a privatização para garantir os recursos, né, o que é um absurdo, e também perde na outra ponta, porque, tendo, né, uma distribuição maior de dividendos, você tem um recurso menor para investimento, né, além de outras questões. Mas é isso, não tem diálogo não com o governo do Estado. O diálogo vai ser na greve.
Deixa eu, outra pergunta. Com relação ao trâmite, esse projeto ele passa pela Assembleia Legislativa, precisa da autorização da Assembleia? Isso. Como é que funciona? A Sabesp hoje, o Estado ele tem 50,3% das ações, né? As ações que vão ser vendidas, lógico, são essas dessa parte que pertence ao Estado. Para isso, precisa uma lei autorizativa da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aí são duas questões importantes. Uma até eu já abordei, mas vou aprofundar, e a outra é essa que você traz, né? Então, o que vai ter que acontecer? Vai ter que a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovar uma lei autorizando qual seja o modelo, né? E aí começa uma discussão. Bom, nós temos lá já uma articulação, né, na Assembleia Legislativa, temos uma frente parlamentar em defesa da Sabesp pública funcionando, e começa uma discussão sobre como vai ser essa lei. No nosso entendimento, essa lei ela tem que ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição do Estado, e para se aprovar uma PEC, você precisa de maioria qualificada, 3/5, se eu não me engano, né? E o governo, pelas informações que a gente tem, eles vão tentar fazer uma manobra para passar um projeto que não seja a PEC, aí você precisa de maioria simples apenas, né? Então, lá também eles vão tentar fazer essa manobra, mas é necessário que se aprove essa lei autorizando. A segunda coisa que precisa ser feita seria, né, a repactuação com os municípios dos contratos que hoje estão vigentes. Eu não sei, eu não tive condição de ver o contrato de Assis especificamente, eu não sei se no contrato de Assis tem o que a gente chama de cláusula de extinção. O município de São Paulo, por exemplo, tem, e outros grandes municípios têm, nos contratos de programa, que foram, inclusive, na época da discussão, fomentados pelo Sintaema, que participou desses debates. O que é a cláusula de extinção? A cláusula de extinção é a seguinte: se a empresa mudar de composição societária, ou seja, se ela for privatizada, o contrato ele automaticamente é tornado nulo e o município fica livre, sem ter que indenizar de maneira nenhuma a Sabesp pelos investimentos, para fazer o que bem quiser, né? Então, nesse sentido, ele teria que repactuar esses contratos com pelo menos os principais municípios. Mas aí volto no que eu já trouxe aqui para vocês. Na verdade, ele está dando, o governador ele está dando não consigo, não queria usar esse termo, mas é o mais apropriado, né? Está dando um passa-moleque nos municípios, porque ele, através, né, do Conselho da URAI, mudou, né, a governança, mudou o peso da votação. Então, hoje, quem decide pelos 368, enfim, municípios que são operados, inclusive Assis, o governador e o prefeito de São Paulo, seja ele qual for, né? Então, essas duas coisas são fundamentais no processo, e a informação, e essa segunda, né, a decisão dentro da URAI, primeiro precisa da autorização da Lesp. A gente tem a informação que inclusive a Sabesp soltou um fato relevante agora, recentemente, há uma semana ou duas, dizendo, aliás, a Sabesp não, né? A Sabesp soltou um fato relevante, mas que foi de uma decisão da Secretaria, que o anteprojeto ele já está sendo encaminhado para o Executivo para ser finalizado e enviado para a Lesp, e ele deve chegar ainda em outubro lá na Assembleia Legislativa. Então, o trâmite está um pouco por aí. Algum vereador quer fazer mais algum questionamento? Pode, claro. Fagian falou que sobre o que ele tem falado, né, para privatizar a Sabesp, para convencer a população do Estado. Esse tempo atrás ele soltou num jornal de bastante relevância, eu não me lembro qual, ele falou que 80% do custo operacional da Sabesp era a folha de pagamento. E é mentira. É 20, eu não sei exatamente o número, mas é 20 e poucos %.
Isso foi totalmente desmascarado. Então, ele está apelando, ele está fazendo tudo o que ele pode e o que ele não pode, para tentar convencer as pessoas. Então, nós temos esses números, né, da folha de pagamento. Hoje nós somos 12.500, né, Fagian, empregados. Nós sabemos o número da folha de pagamento, nós sabemos quanto que é. Então, ele mentiu, nós sabemos que ele mentiu. Então, quando mente alguma coisa relacionada a isso, com certeza deve mentir outras coisas. Obrigado. Alguém que está participando aqui no plenário quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta, algum questionamento? Valeu. Obrigado. Nós vamos adotar aqui que é o nosso padrão aqui, seria 3 minutos, né, para a pergunta, mas 3 minutos para a resposta, acho que dá para fazer aí, se precisar a gente complementa. Obrigado. Tá, obrigado, vereador. É o seguinte, eu queria fazer mais uma colocação, a gente está trabalhando em cima, não a privatização, não querendo lutar pelos nossos direitos, que trabalhamos na Sabesp e tal. Eu queria só saber, eu não sei se vocês vão poder me responder isso, a Prefeitura de Assis, a Câmara de Assis, vocês já têm alguma colocação em cima desse projeto da privatização da Sabesp? Se é a favor ou contra a privatização da Sabesp? Se tem algum vereador que já entrou com algum pedido para discussão desse assunto na Câmara ou com o prefeito? Olha, até o presente momento ainda não chegou nenhuma informação com relação à privatização, alguma decisão da Prefeitura, algum posicionamento do Poder Executivo com relação à privatização. Até o presente momento não chegou nada até esta Câmara Municipal. Eu não sei se vocês sabem se já teve alguma informação que chegou até o município, ou se vocês já entraram com algum pedido de informação? Já, Fagião? Não. Já teve alguma apresentação do sindicato para o executivo? Se vocês vão... Nós já fomos, né, algumas vezes conversar com o prefeito, né? Inclusive, né, a gente quer aproveitar essa oportunidade para entregar aqui para os vereadores e também pedir se vocês conseguem fazer chegar para o prefeito um documento, né, onde nós e o Fórum das Entidades da Sabesp, onde a gente traz uma argumentação, né, mostrando o prejuízo para a população. Mas a gente teve algumas conversas, uma conversa ou duas com o prefeito. Então, ele tem, e a gente também tem informação de que o governador ele tem chamado os prefeitos para conversar. Eu não sei se o de Assis já foi em algum desses grupos chamado e já teve alguma conversa com o governador nesse sentido. Mas, muito provavelmente, ele já tem, né, informação sobre isso através do governo e da nossa parte, com certeza. Mas alguém quer fazer algum questionamento? Mas só aproveita, mas acho que o Lobinho, né, que a gente chama, José Lobo, quis perguntar se a Câmara e a Prefeitura já tem um posicionamento definido, é isso, né, em relação à privatização, se é a favor, é isso, né? E aí... Pela ordem, presidente. Oi, pode diante do que foi feito até agora, eu acho que a gente ainda não tomou nenhum posicionamento oficial. Acho que essa primeira conversa é muito importante, mas já aproveito para fazer a sugestão, então, para que a gente apresente nessa sessão de segunda uma moção ao governador de apelo contrário à privatização da Sabesp, porque essa é a nossa posição, e assim a gente externaliza através de uma moção. Pode complementar. Nós já tivemos uma reunião nessa Câmara, eu, a presidente da Câmara, o diretor João Barreiro, do Sintaema, tinha Ramon, Gênova, tinha mais um, que eu não lembro para falar o nome, acho que mais uns 3 vereadores. Fizemos uma explanação, claro que não é com tanta fundamentação como o Fagian, porque o Fagian ele virou um cátedra, né, na questão.
virou um cátedra na questão da não privatização, mas fizemos uma explanação, sim, aqui. E essa Câmara já teve uma moção de repúdio contra a privatização que chegou na época do governador Dória. E essa moção de repúdio, eu acredito que passa na mão dos vereadores todos, né, Alexandre? Então, assim, o assunto já, com certeza, já deve ter sido pautado, mas, assim, não foi aprofundado, né? Então, não é totalmente alheio à Câmara Municipal de Assis, não. E é importante, complementando o que o vereador colocou, da vinda de vocês aqui é muito importante para estar explicando, né, passando informações que muitas vezes não chegam até a população, não chega até a todos os munícipes, né? Tem que preocupante, né, aqueles números que o senhor colocou com relação aos investimentos da nossa cidade, né? Nós recebemos aí o município 4%, né? Município de Assis, anual de repasse, né, para ser investido em obras, tem o que pode ser investido. E tem também, que fez parte desse contrato, né, os investimentos no CDA, no Distrito Industrial. Né? Exatamente. Então, assim, não são os investimentos, são os investimentos, né, grandes, né, e tem expectativa de todos os empresários que estão ali também, né, que estão acompanhando. Nós tivemos recentemente aqui também com o Pioto, né, que é o diretor aqui da unidade aqui de Assis, juntamente com os empresários do CDA aqui, conversando sobre o início desses investimentos, né, que todos os empresários nos cobram aqui. Foi um contrato que passou aqui por essa Câmara Municipal, a renovação, né, esse contrato de programa foi aprovado aqui por essa Casa de Leis, inclusive que eu e o Vinícius Simile também, nós estávamos na legislatura passada, quando foi aqui, nós votamos favorável, né? Então, isso acaba trazendo uma preocupação. É importante a vinda de vocês aqui para cá, para trazer essas informações para toda a população, para todos os vereadores. Pode não, eu ia só comentar que agora vocês vão ser alijados desse debate, né? Porque não vão poder participar, vão ter que, infelizmente, receber aí o que vier já o prato pronto. De forma extraoficial, posso falar para o Lobo, nós tivemos 2 contatos com o prefeito José Fernandes. O Fagian estava junto, estava eu, Fagian, acho que mais um diretor do Sintaema, e foi muito receptivo e totalmente contrário, pelo menos naquela época, não me lembro se foi 2021 ou 2022, já se falava em privatização e ele demonstrou total apoio à não privatização. Aí, a questão de uns 20 dias atrás, tive um contato com ele por telefone. Tudo que eu estou falando aqui é extraoficial, tá? Pode ser que as coisas mudem, não sabemos. Nada oficial. Mas há uns 20 dias tive um contato, falei com ele, e ele foi muito assim, muito contundente na fala dele. Jamais uma empresa como a Sabesp, nós somos totalmente favoráveis dela ser pública, isso não existe, privatizar uma empresa como a Sabesp. Ele falando para mim, mas o prefeito de Assis. Mas isso é extraoficial, né? Falando para mim, mas não tem nada documentado, a gente não sabe as coisas, a gente, né, na esfera, na seara política, as coisas mudam do dia para a noite, mas aparentemente ele também está favorável à não privatização. E nós tínhamos uma reunião hoje às 9h, a Renata me ligou, eu ia aproveitar o Fagian aqui, a Renata me ligou há uns dias atrás e tivemos que desmarcar, ele tinha um compromisso que não tinha como alterar. Aí fomos para Paraguaçu Paulista, fizemos uma reunião com os vereadores de Paraguaçu, que também mostraram totalmente, mas totalmente contra, né? Lá eles já estão marcando uma audiência pública, estão montando uma nova moção agora não de repúdio, e sim de apoio à empresa pública. E a gente está sendo bastante bem atendido e alinhando bastante municípios que a gente tem passado. Não estamos tendo dificuldade nas câmaras municipais para alinhar o pensamento da não privatização, né? Então, eu acho que a gente não vai ter problema, mas a batalha é dura. Pode ter certeza que nós não estamos numa batalha fácil.
Vocês estão fazendo esse trabalho nas câmaras municipais do Estado de São Paulo, fazendo todo esse diálogo, estão fazendo esse itinerário. Isso, a gente tem conversado com os prefeitos, com as câmaras, né, feito audiências públicas, feito reuniões como essa, conseguimos criar algumas frentes parlamentares. Cidade Franca, conseguimos criar uma frente parlamentar lá na Câmara Municipal. Quinta-feira agora, saindo daqui, nós vamos para Osasco, vai ter o lançamento lá numa frente parlamentar na Câmara Municipal de Osasco, São José dos Campos, né, e feito uma grande quantidade de audiências públicas, conversando com as lideranças locais, né, porque acho que o nosso principal objetivo é justamente alertar, trazer essas informações, como você disse, né, que, em geral, acabam não chegando aqui para as lideranças locais, do prejuízo, né, que vai ser para a população, porque é o seguinte, né, o prejuízo ele é real e é numa área muito sensível, que é a saúde da população, que vai estar em risco, né, e vocês, enquanto legisladores, enquanto lideranças locais, que estão hoje aqui, e vão ser cobrados no futuro, dependendo do resultado que isso tiver, né? Então, é necessário que vocês tomem consciência disso. Eu queria aproveitar, vereador Alexandre, para primeiro entregar aqui para você, né, esse documento, que é o documento que a gente mais recente que a gente está trazendo aí, tem todas as informações mais relevantes para municiar vocês. Pedir, né, que, se possível, a Câmara pudesse fazer chegar ao prefeito esse documento. E aqui a gente preparou, igual ao que eu entreguei para você, um para cada vereador aqui da casa, né, está nominal, se a gente não errou, aí se faltou alguém, a gente encaminha, com o mesmo teor, né, e colocar o Sintaema à disposição para fazer o debate, para ajudar no entendimento. E assim, agradecer, eu acho que, embora já tenha tido, né, uma moção no passado, era um outro governo, acho que é importante, né, lá em Paraguaçu a gente teve a mesma decisão hoje, né, lá eles devem também reencaminhar uma moção de apoio à Sabesp pública, eu acho que é importantíssimo, né, e ajuda muito esse posicionamento de vocês, e é o que a gente espera, né? E também fazer mais um pedido, eu não sei se é possível, né, que a Câmara se envolva no plebiscito que a gente está realizando. Nós estamos realizando um plebiscito que vai até o dia 5 de novembro, bem simples, não é um plebiscito oficial, mas eu acho que ele serve justamente para movimentar e fazer o debate com a população, né? Então, se a Câmara aqui de Assis tiver condição de alguma forma, né, participar e nos ajudar nesse plebiscito, né, a gente fica muito agradecido. Acho que falo em nome da comunidade sabespiana aqui. Até ele está pedindo a palavra. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, Fagian, Silveira. Enquanto o Fagian comentava sobre a questão da alteração em relação ao poder de voto, né, do Estado de São Paulo, do governo de São Paulo e da Prefeitura em relação às bacias hidrográficas, eu me peguei pensando aqui da perda do poder público, de um bem público, e não só um bem público, mas um bem do município. A Sabesp de Assis, ela opera alguns poços, né, água subterrânea de Lençóis do Estado de São Paulo e Água do Servo, que vocês conhecem muito bem, que são rios do município. Então, nós estaríamos entregando, eu quero que vocês respondam isso de forma bem clara, para uma iniciativa privada, que nós não sabemos nem quem são os interessados, o poder de controle desse bem público do município, considerando, inclusive, que, em relação à decisão, nós podemos, como município, como municipalidade, não ter como opinar?
Exatamente, sem retoque na sua. Você já fez a pergunta e já deu a resposta, né? O município ele vai ser totalmente alijado de opinar, né? Porque quem vai decidir, o governador e o município de São Paulo vão fazer um bypass nessa história da necessidade de repactuar os contratos, vão fazer um contrato único, pactuado entre o governador e o município de São Paulo, e vão impor isso para todos. E isso significa exatamente isso, né? Quando você concede o serviço de saneamento para uma iniciativa privada, você está concedendo o direito de explorar os mananciais, né? Que são um bem da população, como eu disse, né? É um direito humano à água. A água não pode ser tratada como mercadoria, é isso que a gente faz. E vou além, né? A gente às vezes não percebe isso, né? Em relação à água, mas quando a gente pensa, né? A matriz de geração de energia elétrica no nosso país ainda é principalmente hidráulica, não é isso? A gente diminuiu um pouco e tal, hoje já tem um pouco de eólica, um pouco de solar e outras fontes, mas acho que quase 70% ainda é de matriz hidráulica. Então, quando a gente deixa privatizar, né, a Eletrobras, o setor elétrico, a gente, na prática, está entregando a gestão dos reservatórios, que é água, né, para o setor privado. Então, no Brasil, infelizmente, a gente já vive isso, né, no setor elétrico, que, quando privatiza, não entrega só a energia, a gente entrega a gestão dos reservatórios, né, e como isso vem a partir de uma lógica do lucro privada, né, será que, numa crise hídrica, a empresa de energia ela vai preferir gerar energia abrindo, né, as comportas para gerar energia e vender e ter lucro, ou ela vai fechar para poder garantir o abastecimento da população e de quem está, né, acima do reservatório, né? E com a água é exatamente o que você falou, né? Entregou o serviço, você entregou a gestão, né, dos mananciais, e, além de não opinar no processo, né, de sim ou não, vende ou não, depois que tiver vendido, meu caro, aí, né, que perde-se mesmo o controle. Inclusive, a gente tem visto isso na experiência mundial. Eu participei recentemente de um seminário internacional pela internet, e uma pessoa de Barcelona contava um pouco a experiência lá. Porque hoje o vereador aqui, ele pega o telefone, liga para o gerente, liga para o Lobinho, está vazando aqui, é atendido, né? Isso esquece. E, além disso, né, os investimentos, né? Você perde o controle sobre onde investir, que hoje o município, a partir daí, não opina mais em nada. E ela contava o seguinte, que aí, inclusive, o governador ele vai tentando... O governador não, a equipe, né, do governo vai tentando responder a problemática que a gente vai colocando. E uma delas, né, é sobre a regulação. E aí, esse caso de Barcelona era justamente sobre isso. Então, tinha lá a agência reguladora, a empresa privada, o operador privado, não fazia o investimento, aí a agência reguladora ia lá e multava. A empresa privada simplesmente fala, não, tudo bem, eu pago a multa, só que eu vou ter menos recurso ainda para fazer o investimento, e perde o controle, né? É isso. E vocês têm algum, por exemplo, as pessoas vão estar assistindo aqui, né, a reunião, tem algum contato, que alguém tiver alguma dúvida, quiser ter alguma informação de vocês do Sintaema, algum site, alguma coisa que as pessoas possam ter mais informações? Não, bacana. O nosso site, né, é www.sintaemasp.org.br, né, e aí lá a gente tem, até se vocês puderem depois colocar aí no registro que vai ficar no YouTube, né? Então, lá a gente tem esse documento que eu estou entregando aqui, e outros documentos, e todo o histórico, né, do debate, toda essa argumentação que eu estou trazendo para poder informar a população lá. Não, legal. Depois nós vamos fazer um resumo com a equipe da TV, e aí você pode frisar mais, até colocar ali no rodapé ali também, informação, aí fica legal também. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Nós vamos encaminhar
esses documentos para cada vereador. Tá? A presidente da Câmara, a vereadora Viviane, ela não pôde estar presente, ela está em viagem, né? Retorna na sexta-feira, mas ela falou, Alexandre, frisa, reporta a eles que a Câmara Municipal está aberta para fazer diálogo, para levar informações relevantes para toda a nossa comunidade, para os nossos vereadores. Se tiver mais algumas ações, que seja interessante, né? A gente está repassando e reportando para a população através dos nossos canais de comunicação, lembrando que a Câmara Municipal de Assis ela é um canal de rede aberto, todos podem assistir em suas casas, todos têm acesso, num raio de 40 quilômetros de Assis. Os municípios vizinhos podem assistir também, conectam ali, assistem através da nossa rádio FM também, nós temos a rádio 95.5 FM, né, que já está operando aí, com alcance também regional, em toda a nossa região, para estar levando as informações relevantes, informações que são importantes para toda a comunidade. Né. Também estaremos enviando aqui para o prefeito, mas eu acho importante também vocês fazerem esse diálogo, essa pauta com o prefeito, né, e explicar essa questão, né, dos investimentos que estão programados para serem executados aqui, né, ansiosamente. A população, principalmente o pessoal, os empresários do CDA, aguardam este investimento, né, e com relação também aos repasses anuais. E também essas informações aqui, também nós vamos, é o mesmo que está aqui, encaminhar para todos os vereadores. Então, a gente agradece aqui a presença aqui de vocês, né? A Câmara Municipal está de portas abertas aqui. Agradecemos também a audiência aqui de todos que estão nos acompanhando hoje, tanto no ao vivo quanto nas reprises, e também a todos vocês que estão aqui participando aqui no plenário, né? Acho que na grande maioria aqui são todos funcionários aqui da Sabesp. Parabéns aqui pelo trabalho. A gente fala esse nome de toda a nossa população que nós representamos, né? E se nós, né, o Vinícius está aqui também, na legislatura passada, nós aprovamos aqui essa renovação justamente porque a gente acredita, né, no trabalho que é desenvolvido. Tá? Então, agradecer aqui a presença de vocês e contem sempre com essa Câmara Municipal. Tá bom? Muito obrigado. Eu encerro aqui essa reunião pública e deixo o microfone aberto para vocês quiserem fazer algumas considerações finais. Não, só agradecer mesmo o espaço, a oportunidade e nos colocar também à disposição lá ao Sintaema para o que for necessário para esse debate. Obrigado, então, e eu declaro encerrada aqui a nossa reunião.